Olá, bom dia, amigos e conhecidos, irmãos e vocês, meus seguidores. Bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus para todos vocês. Agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede de nós estarmos aqui para estar fazendo a gravação desse vídeo, né? Mais um vídeo em meio a tantos que já fiz. E tenho certeza que em meio a tantos desses vídeos, com certeza ele vai estar falando para muitos de vocês de uma forma ou de outra, né? Vai estar falando em cima do que vocês estejam precisando. Eu creio, nas minhas orações eu sempre peço ao Senhor isso. Quero aqui, antes de iniciar esse vídeo, pedindo a Deus assim a sua graça, né? Por meio da oração. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos nós aqui diante da Tua presença, com milhares de ouvintes, telespectadores que estão agora ouvindo e vendo este vídeo. Que o Senhor venha falar profundamente aos corações de cada um deles, por intermédio do Teu Filho aqui. Usa-me para a glória do Teu nome e fala a cada coração e vem fazer aquilo que só o Senhor sabe fazer, que é libertar a vida e salvar vidas. Só o Senhor pode fazer milagres extraordinários acontecer em nossas vidas. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, neste dia chamado hoje, que é um feriado, né? Que o Senhor manifeste a Tua glória de forma toda especial. Bom dia, família! Manifeste a Tua glória de maneira toda especial, nos dando sabedoria e conhecimento em todas as áreas de nossas vidas, para que a gente possa continuar servindo ao Senhor até o dia da vinda dele aqui na terra para arrebatar o povo, né? O Senhor Jesus, ele nos deu essa promessa que um dia voltaria para arrebatar o povo. E eu creio nessa promessa, né? Teve promessas que foram feitas em lugares assim como este, em uma quadra de futebol. Quantos sonhos, né? Quantos projetos não saíram de uma quadra de futebol, né? Muitos, se vocês podem pesquisar, vocês vão ver de uma quadra de futebol, de um campinho, né? Muitas pessoas, muitos empresários, muitos influencers, muitos trabalhadores que hoje estão aí afora, eles saíram, pode ter certeza, muitos passaram, né, por atividades braçal, né? O serviço, quando ele é operacional, ele é braçal. Em outro vídeo, em outra hora que eu fiz, eu usei essa palavra braçal e muitos às vezes achou estranho, né? Mas para que a pessoa que é mais popular, ela deve entender que o trabalho braçal é um trabalho que é operacional, aquele trabalho mais pesado, né? Vamos supor, você já deve ter ido em algum lugar assim que faz carregamento de caminhões, né? Você já viu vários trabalhadores ali levando sacos e mais sacos. Hoje em dia nós estamos mais avançados, existem máquinas, né? Maquinários, porque a gente está evoluindo, graças a Deus por isso. E nós temos que seguir essa evolução, né? E se qualificando, se qualificando, né? Cada vez mais para a gente poder estar apto, né? A exercer a função determinada a qual a gente foi assim designado a fazer, né? Por dom, por capacidade, né? Porque tem pessoas que ela tem o dom de ajudar as pessoas, ela tem o dom de querer sempre procurar o melhor para o próximo. E tem pessoas que às vezes ela não entende isso, mas é que Deus, ele tem seus escolhidos aqui na terra. Mesmo pessoas que às vezes ainda nem tiveram aliança com Cristo assim declaradamente, mas lá no fundo Deus já escolheu ela, entendeu? Porque tem uma questão de escolha, né?
Eu já fiz um vídeo até aqui e já coloquei o nome com esse título, A Escolha. Então, a vida, ela é feita de escolhas, não é isso? A verdade é essa, a vida ela é feita de escolhas. Você escolhe se você vai ser um cidadão do bem ou não. Tudo tem suas escolhas, mas tudo tem suas consequências. Todas as escolhas têm suas consequências, não é isso? Vamos supor, lá no livro de Isaías 55, Jesus? 55, se eu não me engano agora, acho que é o verso 6, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Quer dizer, o Evangelho, a importância do Evangelho na humanidade, né? Porque o Evangelho, ele é o quê? O Evangelho é o reino dos céus, né? O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele disse: é chegado o reino dos céus entre vós. Quer dizer, Jesus, ele é o reino, né? Por isso, quando a gente ora, o Pai Nosso faz o quê? Seja feita a tua vontade, venha a nós ao vosso reino. Quer dizer, irmão, amigo ouvinte, você que está aí nos ouvindo, procure e atente o que é que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que amor, olha a importância do Evangelho na vida do ser humano. É porque muitas pessoas, às vezes, ela não dá a importância devida àquilo que é de fato importante, né? Às vezes, eu acredito que a maioria das pessoas já passou por isso, umas mais, outras menos, e a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, não é verdade? Eu não estou aqui para pré-julgar ninguém, mas eu quero aqui simplesmente passar uma experiência de vida, né? Que é bom que você se atente para isso, dê importância àquilo que verdadeiramente é importante, né? Hoje você tem sua família, dê importância para sua família, porque a família é importante, porque o Evangelho, ele veio para levar a mensagem de paz para todas essas pessoas que se encontram aflitas, angustiadas, e muitas famílias estão aflitas, angustiadas, muitas pessoas mesmo, sabe por quê? Porque às vezes elas rejeitaram o que é mais importante, que foi o Evangelho. Elas rejeitaram a vontade de Deus, a palavra de Deus em suas vidas. E quando a pessoa ela rejeita a palavra de Deus na sua vida, o inimigo, o opositor a Deus, que é Satanás, ele procura invadir, porque Deus ele é educado. Olha o que a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, quantas vezes Deus não tem batido na porta do seu coração através do Espírito Santo para que você venha se chegar para ele, e às vezes você fica Você fica se esquivando sem querer tomar uma decisão. Meu amigo, tome essa decisão hoje, não deixe para amanhã não, porque amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quantas pessoas têm se endurecido, né? Eu sei que curtir, hoje, feriado, as pessoas querem, claro, é evidente, poder sair, né? E se distrair, ir em uma festa, sempre tem um convite para ir em uma casa, em outro, o colega convida, a família convida. Isso não é ruim não, isso é bom, entendeu? Isso é ótimo, é maravilhoso. Mas a gente tem que ter, sabe o quê? A gente tem que ter a cautela, né? Como eu falo nos meus vídeos, costumo falar, que caldo de galinha e cautela é sempre bom a gente ter. Então, fica aqui esse conselho, né? Da parte de Deus. A Bíblia diz que se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, você tem que fazer por onde, tem que ver de fato o que é melhor para a sua vida. E o melhor para nossas vidas é sempre a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus, entendeu? A vontade de Deus ela é assim. A vontade de Deus ela é maravilhosa, mas na maioria das vezes a gente rejeita. Nós rejeitamos a vontade de Deus. Nós não queremos assentar a vontade de Deus nas nossas vidas, entendeu? E aí pagamos um preço muito caro pela nossa rebeldia, porque nós nos rebelamos contra o Senhor. Quer dizer, a criatura, ela se rebela contra o seu Criador, não é isso? Porque
imagina, Deus faz tudo pra gente, né? Deus nos deu fôlego de vida, nos dá saúde, a gente conquista várias coisas e tem pessoas que ela não é agradecida. Conhece aquela história? Por sinal, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, sobre essa passagem bíblica, que foram 10 leprosos que foram curados e só um voltou para agradecer ao Senhor, né? Então, você está em que grupo? Dos que voltaram para agradecer, do grupo que não voltaram para agradecer, ou da pessoa que voltou e foi agradecer, né? Porque existe aí, um grupo distinto que se destacou por não voltar para agradecer ao Senhor, mas um reconheceu que Deus tinha feito pela vida dele e voltou para agradecer. Quer dizer o quê? Que são poucos os que voltam para ser agradecido ao Senhor, mas muitos são abençoados. Veja se até hoje, nos dias atuais em que vivemos, não é assim. A história é assim. Aí tem pessoas que ela pensa assim, que tudo vai acontecer e que não vai haver nenhuma consequência. Como eu já falei em outrora em outros vídeos meus, tudo tem a sua recompensa. A Bíblia diz assim, que toda obra que é feita no Senhor tem a sua recompensa. E todo aquele trabalho também que é feito fora do Senhor, ele vai ter sua recompensa, mas não de uma forma positiva, de uma forma negativa. Porque a palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Se você planta um pé de feijão, você não vai colher um pé de manga, né? Não vai nascer um pé de manga, vai nascer um pé de feijão e vai dar feijão, de acordo com a semente que você plantou. Então, veja bem qual é a semente que você está plantando, né? Semente, eu posso te dizer que existe a semente natural, né? Dos frutos, né? De tudo que existe aqui, que é no planeta Terra, mas existe também a semente chamada palavra. A palavra é semente, palavras são semente, entendeu? Aí você vê a importância do Evangelho, como eu falei no início, a importância do Evangelho, entendeu? A importância do Evangelho para nossas vidas nos dias atuais. Qual é a importância do Evangelho? A importância do Evangelho é que o Evangelho ele liberta, né? Ele cura, ele transforma as pessoas. Você pode pesquisar nos motores de buscas, de pesquisa, e você vai constatar que o que eu estou te falando é a verdade, né? São várias pessoas que foram salvas, foram libertas, né? Receberam bênçãos da parte de Deus e que hoje estão desfrutando de mais bênçãos na presença do Senhor, porque elas deram ouvido, né? Elas deram ouvido à palavra de Deus, deram ouvido, aceitaram, né? Porque a Bíblia diz assim, que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, entendeu? Mas quem não é, ela não vai fazer questão de ouvir, entendeu? Aí a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, entendeu? É bom você desfrutar, você curtir, né? Mas é bom você curtir e desfrutar com Jesus. Quando é fora disso, é só desgosto, entendeu? Porque é como aquele provérbio popular que diz que tudo que começa errado, termina errado. Então é bom você começar certo. Seja qual for o propósito, o projeto que você tem, você deve apresentar ao Senhor e pedir a Deus para te orientar o que deve. Senhor, acrescenta aqui nesse projeto tudo aquilo que for da tua vontade e também retira desse projeto tudo aquilo que não estiver segundo a tua vontade. E Deus assim ele faz, entendeu? Mas é preciso que haja uma disposição da parte da pessoa, né? Uma disposição da sua parte para você poder atender a vontade do Senhor, atender o convite que Deus lhe faz, né? Porque, como eu te falei a respeito, hoje é um dia feriado, né? Um dia propício para as pessoas saírem, se divertirem, não é isso? Mas quantos às vezes recebem o convite para ir ouvir a palavra de Deus na igreja? Às vezes a igreja vai até a casa dela, né? Deus faz o convite através de alguém, oferecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador das vidas, e tem pessoas que ela rejeita. Ela acha que é melhor
ela ficar sozinha, porque se ela não ficar sozinha, ela não vai poder fazer o que ela gosta de fazer, que é pecar. E com Jesus, ela tomando a decisão, fazendo aliança, ela vai ter agora satisfações, né, a dar, né? Porque agora ela não vai se pertencer mais a si própria, ela vai pertencer a Deus. E tudo aquilo que é propriedade de Deus, ele zela, ele toma conta. Então tem pessoas que às vezes ela age dessa forma. Ela simplesmente se esquiva, né? Ela se esquiva porque ela não quer não quer Deus em sua vida. A verdade é essa. Porque ela quer continuar com a prática pecaminosa e ela acha que é melhor ela viver só do que ela viver com compromisso com Deus, com aliança com Deus. Mas aí o ser humano ele vai caminhando para o abismo, porque Deus é luz, entendeu? E sem a luz você acaba caindo nas trevas, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Então quem segue a Jesus não anda em trevas, porque ele vai estar sempre orientando os nossos caminhos, na verdade, né? Aí por aí você já vê a importância do Evangelho. O Evangelho ele liberta o homem de todos os males que você imaginar na face da terra. O Evangelho ele liberta o homem das drogas, né? Liberta o homem dos vícios, de todos os vícios que você imaginar, né? O Evangelho liberta as pessoas, mas depende de cada um de nós nos colocarmos, né? À disposição do Senhor, para o Senhor trabalhar em nossas vidas. Se você ainda não fez a sua aliança com Cristo, hoje, esse dia chamado hoje, é um dia propício para você fazer isso. Porque aproveite enquanto você está bem, né? Outros precisou cair em uma situação bem difícil para tomar uma decisão como essa, porque em outrora, quando você estava com saúde, não quis tomar a decisão de servir ao Senhor. Aí depois, quando a pessoa cai em uma situação difícil, ela se chega para Deus, porque às vezes Deus faz isso também. Deus às vezes fere o ser humano para ele se chegar para ele, entendeu? Porque Deus é amor, né? Olha bem, como eu falei o versículo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você de fato ama a Deus, se coloque na posição de filho, né? Porque nós até então somos criaturas de Deus. Quando nós tomamos a decisão ao lado de Jesus, nós nos tornamos filhos, né? E Deus trata como filho. Então fica aqui a dica para você meditar e tomar sua decisão ao lado de Cristo. Não procure tomar decisão precipitada, porque o preço é caro a se pagar, entendeu? A Bíblia diz que bom é esperar no Senhor. Então espere em Deus, seja qual for a causa, seja qual for a situação, espere em Deus. Não tome decisão precipitada, porque o único prejudicado será você, entendeu? Então evite tomar qualquer decisão sem que primeiro você possa estar consultando a Deus e esperar uma resposta da parte de Deus, seja na qual hora for. Faça isso, porque você fazendo isso, você vai se dar bem na vida, entendeu? Os dias eles são maus, né? Graças a Deus tá fazendo um sol muito bom, né? Olha lá as nuvens como tá, olha o sol. Tô aqui na beira da quadra aqui, me agasalhando na sombra, né? A Bíblia também fala sobre isso, né? Sobre Deus ser a sombra, né? A Bíblia fala lá no Salmo 91, né? Que fala, né, que o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Na sombra do Onipotente descansará. Então, Deus ele serve de sombra, né? Serve de refrigério para todos aqueles que se refugiar nele, que se apoiar nele. Então, estou deixando aqui para você esse convite. Você
com certeza, não quero dizer a você que você não vai ter mais lutas, não. Nós, enquanto vivermos aqui, vamos passar por lutas, né? Por dificuldades, por mais simples que seja, vamos passar, mas vai se tornar mais suave, porque nós vamos ter Deus sempre a estar ali zelando de nós, nos orientando como devemos passar as situações, porque são situações dessas na vida que a gente vai amadurecendo a gente, entendeu? Vai amadurecendo a gente. Vamos supor, existem coisas que são como pedras, né? Que ficam no nosso caminho, e às vezes essa dificuldade vai nos fazer crescer, né? Na presença de Deus, e às vezes a gente fica desesperado querendo tomar uma decisão errada por não estar em comunhão com Deus, por não saber qual decisão tomar, e aí vamos tomar uma decisão, aquela que a gente pensar que é certa, a gente vai tomar, né? Aquela que nos favorece, que é bem viável aos nossos olhos no momento, mas não faça isso, porque temos exemplos disso como Ló, né? O sobrinho de Abraão, ele saiu junto com Abraão, foi junto com Abraão e chegou lá, Abraão começou a prosperar e os pastores de Abraão com os pastores de Ló, eles não estavam dando certo, estavam brigando, e para que houvesse paz, precisou que eles se separassem, que um fosse para um lado e que o outro fosse para outro, né? Olha que história linda e cheia de detalhes, né? A Bíblia é rica em detalhes. E ali Abraão chegou para Ló e falou, disse, olha, não é lícito que nós fiquemos brigando um com os outros, né? Somos todos irmãos, então vamos fazer isso. Você escolhe para que lado você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí a gente vai viver tranquilo, né? E muitas das vezes na vida, a gente tem que tomar decisões como essa, né? Para você evitar certos atritos, você às vezes tem que ficar afastado. Não é que você não ame, mas é que às vezes requer um certo tipo de tempo para a pessoa amadurecer e aprender a viver, né? Aí quando ela aprender a viver, aí ela vai saber viver junto com qualquer pessoa da forma correta. Mas às vezes não se tem essa maturidade e aí entra nesse choque, né? Entraram ali em um choque, quem sabe hoje você esteja vivendo também um choque como esse, né? Então fica aqui a lição para cada um de vocês, se vocês podem tirar boas lições dessa passagem, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que medir, né? A gente tem que avaliar os conselhos. Veja se esse conselho te cabe, né? Como pessoa, como ser humano. Veja se você vai evoluir tomando a decisão baseada no que a Bíblia diz, né? Porque Abraão, ele tinha certeza de uma coisa, que para onde ele fosse, que Deus ia fazer ele prosperar, Deus ia sempre estar abençoando ele. Mas Ló, ele era próspero porque estava com o tio, mas ele não tinha essa certeza. Tanto que ele olhou para quê? Ele olhou, viu as campinas verdejantes, disse, com certeza, ali eu vou me dar bem. E na verdade não foi isso que aconteceu, né? Então a gente tem que ser vigilante, se atentar, né, para os detalhes, porque nem sempre aquilo que a gente pensa que é bom, né? A gente tem que sempre colocar na mão de Deus, para a gente aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. É uma das coisas que é difícil para o ser humano, ele aceitar a vontade de Deus, não é isso? Às vezes ele foge da vontade de Deus porque ele não quer aceitar a vontade de Deus. Ele acha que a vontade dele deve sim prevalecer, mas a vontade de Deus não. Enquanto que a Bíblia nos exorta e nos orienta de forma diferente, né? A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Tanto que o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, né? Então, é as Escrituras que testificam de Deus, que falam de Deus. Então, o ser humano, ele tem que ver isso aí. E muitas das vezes, nós, como seres humanos, nos prendemos a tantas coisas pequenas que acabamos não dando importância ao que verdadeiramente é de grande importância, que é a presença de Deus na vida do ser humano.
não é isso? Porque ainda que você tenha ouro em pó e você não tiver a presença de Deus, vai ser como se você não tivesse nada, entendeu? A Bíblia diz assim, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não, você tem que se decidir hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde demais, né? Se você rejeita a vontade de Deus, a tendência é você sofrer. E outra coisa, o inimigo ele anda de redor buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz assim, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, né? Mas aqueles que não temem, ele anda sem a proteção de Deus. E aí o inimigo, você vai ser uma isca, né? Você vai ser uma isca. Você vai ser um alvo fácil, porque você não está com a proteção divina. E é bom a gente ter a profissão divina, ter como é? É bom a gente ter a gente ter a proteção divina. É bom, né? Quando isso não acontece, vocês me dão só um minutinho, eu vou continuar gravando. Mas é que eu tô vendo um irmão ali, que ele tá dirigindo um carro, ele dirige Uber, e eu peguei com ele, eu tava com meu pai, eu lembro, tava com meu pai na UPA, lá de Valéria. Eu precisei levar ele, e agora eu tô vendo ele ali. Vou aqui dar um oi pra ele. Aí ele não chegou a ver não. Ele parou ali, mas não chegou a ver não. Ele foi pegar o vizinho ali. Tô vendo ele. É o irmãozinho. Um conhecido meu. Eu vejo aqui que a vida é assim, né? Feita de oportunidades. Tive o prazer, a oportunidade de conhecer. A gente veio conversando do Senhor, veio conversando sobre a palavra de Deus. Foi algo muito interessante, muito proveitoso, né? Ele pôde testificar algumas coisas do Senhor, testemunhar. E a gente fica maravilhado, né? Com a importância do Evangelho na vida do ser humano, né? Na vida da humanidade em si. Que muitas das vezes não dá o devido valor, como eu estava te falando, né? Como eu estava falando para vocês. Mas que nós possamos dar valor sim ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Por nossas vidas, por nossos familiares, né? Quantos livramentos, quantas bênçãos Deus tem nos concedido. Eu vou fazer uma pergunta para você aí do outro lado, que ainda não se decidiu, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, ainda não fez uma aliança através da pessoa de Jesus Cristo. Você já foi abençoado por Deus em alguma área da sua vida? E você já retribuiu essa bênção? Você já retribuiu essa bênção? Lembra-se que no decorrer do nosso vídeo aqui, eu falei para vocês que existia 10 leprosos, todos os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Você está sabendo agradecer? Ser grato? Ser grato. Ser grato é algo muito interessante. Em outrora, em outro tempo, eu não era tão grato ao Senhor como hoje eu sou. Hoje eu sou mais agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem me feito. Por tudo que Ele tem me feito, por tudo que Ele tem feito aos meus familiares, à minha parentela, meus amigos, a alguns dos meus vizinhos, que Deus tem feito. E se outros não têm sido abençoados é porque às vezes a pessoa ela própria impede de Deus abençoar elas. Você sabia que existem pessoas assim? Que ela impede de Deus os abençoar? Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. Tem pessoas que ela não quer dar nada, mas ela quer receber tudo. Aí não é dessa forma que o reino de Deus ele funciona. O reino de Deus funciona na medida de você dar e
você receber. Na medida que você dá, você vai receber. Não me confunda mal, eu não estou falando aqui em questões de dinheiro, questões financeiras, para você dar, para ser abençoado. Não é isso que eu estou falando aqui. Estou falando no sentido de você dar a honra devida ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí Ele vai te retribuir. É nessa questão que eu estou te falando. Só estou esclarecendo para para que não haja uma confusão de como é o nome, interpretação, né? Então não me interprete mal, por favor. Eu estou falando nesse sentido, entendeu? A questão que a gente falou, que eu comentei nesse instante, questão de algumas coisas acontecerem e a gente ter aquilo como pedra, né, no nosso caminho. Mas isso vai nos amadurecer, vai nos fazer amadurecer, porque a gente vai ter experiência com Deus. E quando você tem algum obstáculo no caminho e você tem Deus te orientando, esse obstáculo ele vai ser como aquele gigante chamado Golias. Você vê que Deus usou quem? Davi, para derrotar aquele grande obstáculo, né, que estava ali. Mas sabe por que aquele obstáculo foi derrotado? Porque Davi, mesmo ele sendo pequeno, ele não viu aquele obstáculo como um obstáculo grande. Ele viu sim Deus como grande na vida dele para destruir aquele obstáculo que estava se opondo a Deus, né? Você vê que o gigante Golias, ele humilhou, ele menosprezou a Davi, mas só que ele não sabia que Davi não estava ali na força dele próprio. Davi estava ali com a força de Deus. Davi foi na direção de Deus. E aí foi o fracasso dele, porque ele pensou que iria destruir Davi e acabou sendo destruído. É o que acontece com muitas vidas hoje. Elas às vezes pensam assim, não, eu vou fazer acontecer, e às vezes ela não está enxergando bem, né? Porque ela só enxerga a pessoa e ela está olhando, pensa que aquela pessoa é uma pessoa desprovida, né, de qualquer que seja ajuda, e na verdade, quando ela toma qualquer atitude contra aquela vida, aí Deus vem e intervém, né? Ele usa pessoas e ele pode agir diretamente também. Olha, o helicóptero passando aí. Nós podemos ver que Deus, ele tem o seu exército, né? Eu pude ver ali, que é um helicóptero da polícia. Deus, ele intervém com o seu exército de anjos e ele nos dá vitória, seja quais forem as causas, ele nos dá vitória. E tem pessoas que às vezes ela se levanta contra Deus, se opõe contra Deus e ela pensa que vai prevalecer, não prevalece. Se você está lutando contra Deus, aí você vai dizer, não estou lutando contra Deus. Veja bem, se você estiver lutando com uma pessoa que é serva de Deus, você vai estar lutando contra Deus. Seja qual for a questão, deixe com Deus, que Deus sabe tratar a pessoa, entendeu? Não queira intervir, não queira tomar o lugar de Deus para fazer, porque a gente vê que hoje nós estamos passando por uma situação muito difícil no nosso país, por decisões de pessoas que às vezes não tinham e com certeza não têm o temor a Deus. E essas pessoas, elas estão dispostas a passar por cima de todos para obter o que elas quiserem, né? Não sabendo que existe um Deus que é todo poderoso e que no momento certo ele dá um basta em tudo isso, entendeu? Tem coisas que às vezes Deus permite, como eu falei a você, que tem pedras, né, que se coloca no nosso caminho para a gente aprender né, criar maturidade, ter uma experiência com Ele. Então, às vezes Deus permite que algo aconteça, né, algo dessa natureza aconteça para que muitos venham se chegar para Ele e muitos venham aprender que sem Deus nós não podemos nada. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos sim em Deus. Fora de Deus nós não podemos, mas em Deus podemos sim, né?
Vamos colocar alguns exemplos bem simples aqui. Eu já falei em outrora em outros vídeos, mas eu gosto de frisar porque isso serve de experiência para nossas vidas, né? O jovem Neymar, eu não sei porquê, mas Deus sabe, e Deus tem sempre me feito falar sobre Neymar como exemplo para essas coisas, né? Colocado ele sempre como em primeiro lugar, né? Deus tem colocado, tenho visto, sem segundas intenções, que eu estou falando aqui. Neymar, ele é um jovem que começou de baixo, como muitos de nós brasileiros, muitos de nós seres humanos, para englobar todo mundo. Começou de baixo e foi caminhando, conquistando o seu espaço, e hoje ele está aí. É um grande jogador de futebol, um grande profissional, e que ninguém pode desmentir isso, né? Ninguém pode falar o contrário disso. Se quiserem, pode até falar, mas todos vão saber que é mentira, que ele é um excelente jogador, sim, é um excelente profissional, é uma excelente pessoa, entendeu? Aí você diz, você fala como se você conhecesse a pessoa. Não, mas eu tenho pessoas bem próximas que já o conheceu e que diz que ele é assim, entendeu? Então, por eu conhecer a pessoa, eu estou te passando algo. Olha como é a importância da gente ter uma afinidade com as pessoas, né? Você saber quem é quem, entendeu? E ele é uma pessoa que ele gosta de ajudar, e ele ajuda, e ele não gosta de aparecer, dizer que ajudou, né? Isso é bom, porque a Bíblia diz assim, ó, pra gente fazer com a mão direita sem que a esquerda veja. Olha, não estou falando aqui, estou falando no sentido do que a palavra de Deus fala, né? Para muitos não pensar, ele está sendo contra a esquerda. Não, eu não sou a favor da esquerda, entendeu? Não defendo a bandeira que a esquerda defende, ou as bandeiras que a esquerda defende, não. E nunca vou fazer isso. Deus não vai permitir. Se ele vê que algum dia isso pode acontecer na minha vida, que ele me tire antes. Mas nunca me deixe tomar uma decisão como essa, de querer defender as bandeiras, né, as causas as quais a esquerda ela defende e tem defendido até hoje, né? E muitos de nós brasileiros sabíamos disso e às vezes não. A Bíblia diz que o avisado não se dá por avisado, vai e sofre a pena, né? Vai e sofre o ocorrido, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, não vá por esse caminho, que esse caminho é um caminho perigoso. Aí a pessoa diz que nada, com isso tudo aqui eu vou por aqui. Aí pega, sofre a pena, né? Às vezes foi assaltada, né? Sofreu alguma coisa devido àquela atitude que ela tomou, aquela decisão que ela tomou. Então por isso que eu falo sempre nos meus vídeos que é bom você primeiro consultar a Deus, a palavra de Deus, e a respeito de qualquer decisão que você for tomar na vida, né? Consulte a Deus, porque existe o mundo físico, o mundo material que a gente enxerga, que a gente vê, né? Você olha para um poste, você olha para um pé de jambo, como você pode ver aqui, um pé de jambo, um poste, você está vendo pé de jambo, um poste. Aqui na minha frente você está vendo um eucalipto, né? Aqui na quadra, e você vê que a gente está conseguindo enxergar, mas o mundo espiritual não são todas as pessoas que conseguem enxergar, que conseguem ver o que está por trás do material, entendeu? É tanto que a Bíblia diz assim, que os ídolos em si, como é que fala? As estátuas, rapaz, como é que se fala agora? Vamos supor, você tem uma estátua de uma pessoa que é padroeiro de algum lugar, né? Então, o que está ali, aquela estátua ali em si, ela não é nada, mas o que está por trás, o espírito que está por trás é que causa todas as coisas. Aí pessoas, elas se prostram diante daquilo ali e adoram aquilo ali. Aí a Bíblia diz que é para a gente adorar a Deus,
entendeu? Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Quando a gente não adora a Deus, a gente erra, a gente peca, né? Então a gente tem que adorar a Deus. A Bíblia diz pra gente amar o Senhor e adorar o Senhor. Por isso que tem pessoas que às vezes quando falam assim, eu adoro isso, não. Adorar só a Deus, entendeu? A gente pode amar alguma coisa, sim, mas adorar somente a Deus. A Ele sim, Ele é toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória seja dada a Ele. A Bíblia diz assim, nós não podemos tomar atitudes e nem falar certos tipos de palavras para não vir a ofender a santidade da pessoa de Jesus Cristo, da Trindade Santa, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós podemos tirar lições como esta, né? E ver a importância do Evangelho para a humanidade, né? Que hoje em dia nós estamos vendo que tudo está se evoluindo, né? Globalmente, né? Então o Evangelho ele tem esse poder também de libertar as vidas quais estão presas, né? Presas em alguma coisa, presas às vezes em alguma seita, presas às vezes em algum costume, né? Isso aí não leva a pessoa a ser bem-sucedida. A gente tem que nos livrar disso aí. A gente só ficamos livres disso através do Evangelho, né? Da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela tem o poder de libertar, tem o poder de curar, de salvar, né? A Palavra de Deus ela é poderosa para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Você vê que o mundo foi criado pelo poder da Palavra de Deus. Deus disse haja e houve. Haja luz e houve luz, não é isso? Tudo Deus criou através do poder da sua palavra. Quando chegou na parte do homem, ele pegou o pó da terra e fez um boneco e assoprou em suas narinas e fez-lhe alma vivente. Não é isso que a Bíblia fala? Eu lembro como se fosse hoje eu falando aqui a respeito disso, que eu estava eu estava estudando já para concluir meu ensino médio e tinha uma professora de biologia, não me lembro bem o nome dela, mas eu sei que ela colocou uma questão na sala de aula e ela disse que o homem ele procedia, porque nós procedemos do macaco, né? E isso me chamou a atenção, né? Porque algumas escolas, algumas faculdades, elas têm isso, né? E eu falei com a professora, eu gosto muito dela e a gente se dava muito bem, graças a Deus. E ela falou, não, porque eu digo, professora, com todo respeito à sua pessoa, mas eu não me incluo no que a senhora falou. Eu vou ficar com o conceito do que a Bíblia diz, que a Bíblia diz que o homem ele foi feito do pó da terra, Deus fez o homem do pó da terra. Então eu fico com essa teoria, eu não fico com a teoria que a senhora está falando aí, que o homem veio do macaco, né? Porque se existe a criação de Deus, né? Se criou e existe a evolução, né? Então ela quis dizer que nós viemos da evolução, que o macaco ele foi evoluindo e chegou a ser humano. Não existe isso. Deus fez sim animal e fez o ser humano. A Bíblia registra assim, mas ela queria falar de outra forma. É por isso que na maioria dos meus vídeos eu sempre advirto vocês falando aqui para vocês examinar as escrituras e ver se realmente o que eu estou falando elas estão de acordo com as escrituras. E faça isso em tudo na sua vida, entendeu? Seja quem for que estiver ministrando a palavra de Deus, estiver falando do amor de Cristo, examine para ver se realmente aquilo faz sentido, entendeu? Porque às vezes não é isso. O inimigo, eu já falei aqui em vários vídeos e nesse mesmo, que o inimigo ele procura imitar as coisas de Deus, né? Então tenham cuidado vocês, entendeu? Porque o inimigo, a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Então o inimigo ele é ladrão, ele gosta de usurpar as coisas de Deus. Então não deixe o inimigo roubar a sua comunhão com Deus.
você meu irmão, você minha irmã, você meu amigo, entendeu? Mesmo que você ainda não tomou sua decisão, mas se você tem dentro de você aquele desejo de sempre falar com Deus, sempre que você vai dormir você ora, né? Pedindo ao Senhor a proteção para você, para sua família. Isso é anseio, isso é desejo do ser humano. Ele está desejando, a alma dele deseja a presença de Deus. É por isso que ele fala com Deus. Porque quando você fala com Deus, Deus ele lhe dá sua proteção. Mas quando você deixa de falar com Deus, é como se você estivesse dizendo: Senhor, eu sou autossuficiente, eu não preciso de Ti. E não, nunca pense assim. Às vezes você não vai falar dessa forma, mas você vai agir de forma como tal, entendeu? É porque as nossas ações, às vezes, falam, né? Muito mais do que palavras. Na verdade é isso. Você vê que tem pessoas que às vezes ela maltrata as pessoas sem precisar dar uma palavra, né? Simplesmente pelo olhar dela, ela já desfaz da pessoa. Isso é ruim, né? Mas a vida continua, né? Graças a Deus por tudo que tem nos dado vitória, e o Senhor tem nos guardado e nos livrado, porque o inimigo, Satanás, ele procura de todas as formas destruir vidas. E ele vai usar algum corpo, ele vai usar alguém para chegar até a pessoa, para ofender, para ferir, entendeu? Para machucar. Porque o trabalho dele é esse, é matar, é destruir, roubar. O trabalho do inimigo é esse. Enquanto que o trabalho de Deus é o quê? É dar vida, né? A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, medite bem nessas palavras e se disponha a servir a Deus, independente da situação, porque a Bíblia diz que toda obra que é feita no Senhor, ela tem sua recompensa. Se você trabalhar para Deus com humildade e com verdade, Ele vai te dar vitória, seja em qual área for da sua vida. Ele vai acrescentar tudo aquilo que você precisa, porque Ele diz assim na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo é questão de a gente colocar-se diante de Deus e acreditar de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, não é verdade? Então, fica aqui essa mensagem da parte de Deus nesse dia chamado hoje. Eu espero que tenha lhe edificado bastante e só peço para cada um de vocês que foi edificado, que agregou valores através desse vídeo aqui que nós acabamos de fazer, que vocês deixem aqui no comentário, entendeu? Se de fato e de verdade vocês foram edificados, se agregou alguns valores, né, na vida de vocês, entendeu? Deixa aqui que na medida do possível eu vou procurar responder a cada um dos comentários aqui, entendeu? Mas amanhã com certeza, ou quem sabe mais tarde, tem algumas coisas ali ainda para fazer, já agendei, mas se nesse meio tempo sobrar um espaço de tempo para eu poder fazer, porque o que eu estou vendo ali tá bem estreito, né, o tempo para mim, mas se daqui para mais tarde a gente tiver um tempo livre, eu vou estar gravando um novo vídeo para nós podermos estar fazendo esse feedback novamente, tá certo? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e que Deus continue abençoando vocês grandiosamente, poderosamente em todas as áreas da vida de vocês. E por favor, nos ajude aí, comente, compartilhe, entendeu? Se inscreva no canal. Se serviu para você, você repassa, mas se não serviu, você não repassa, entendeu? Porque o Evangelho ele é de fundamental importância para a vida de todo ser humano. E se você recebeu da parte de Deus algo que veio fazer uma grande diferença para a sua vida de forma positiva, você deve repassar isso adiante. Porque você fazendo isso, você já vai estar trabalhando em prol do reino de Deus, né? E Deus vai estar te abençoando cada dia mais, entendeu?
Muito obrigado pela atenção e que o Senhor continue os abençoando de todas as formas e em todas as áreas, quer no trabalho, quer em casa, quer na vizinhança onde você mora, e que Deus ele venha suprir todas as suas necessidades, Ele concedendo o desejo do coração segundo a vontade dEle, né? Se for um emprego novo, que Ele te conceda segundo a vontade dEle. Se for uma casa nova, que Deus te dê segundo a vontade dEle, entendeu? Que seja o que for, que seja feito tudo segundo a vontade dEle, né? Que Deus acrescente na sua vida aquilo que precisa ser acrescentado para fazer você ser uma pessoa mais agradecida a Ele, e que Deus também retire da sua vida e da minha, né, das nossas vidas, tudo aquilo que estiver impedindo o nosso crescimento, né, de nós nos aproximarmos mais de Deus. Se tiver alguma coisa que estiver interferindo na nossa comunhão com Deus, que o Senhor tire de nós de forma definitiva, né, e venha nos fazer ser pessoas melhores, né? Que Deus venha abrir nossas mentes de forma tal que possamos compreender cada dia mais a sua palavra, né? Entender a sua vontade em nossas vidas, e que nós tenhamos essa coragem de poder renunciar ao nosso eu, à nossa vontade, para que em tudo o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, não é isso? Seja tanto na área material como na área espiritual, né? Em todas as áreas. Que Deus venha fazer o seu melhor acontecer em nossas vidas, e que hoje nós estamos aqui, mas que quem sabe você não está em uma situação ainda na qual você pretende estar, né? Vamos supor, no sentido espiritual e também no sentido financeiro, mas que Deus ele possa acrescentar na sua vida, te fazer uma pessoa feliz, te acrescentando cada dia mais, né, as condições para você poder ser agradecido a Ele, ser agradecido por tudo que Ele tem feito, né? Hoje eu algo sim, eu almejo sim, tenho projetos diante de Deus, e tenho certeza que no decorrer de um breve espaço de tempo nós vamos estar aí falando aqui para vocês essas maravilhas as quais Deus tem feito nas nossas vidas, mas nada melhor do que um dia após outro dia, não é isso? Então eu sou grato a Deus por esse dia chamado hoje, agradeço mesmo a Ele por todos os livramentos que Ele tem operado, né? Agradeço ao Senhor porque eu tenho visto a sua mão poderosa trabalhar em favor das nossas vidas. Tenho visto o Senhor trabalhando em favor da minha família, em favor da minha parentela, dos meus amigos, dos meus vizinhos, né? Dos meus conhecidos, das pessoas as quais estão sempre ali ao redor, o ciclo de amizade. E eu peço a Deus que Ele acrescente na minha vida toda aquela amizade que vai agregar valores para me fazer aproximar dEle. E aqueles que não for me fazer aproximar dEle, que o Senhor os afaste, né? Para a glória dEle, para louvor e honra do nome dEle. Eu peço assim, peço por mim e peço por cada um de vocês que são meus seguidores, né? Que têm seguido a gente aí através dos vídeos. Eu falo a gente porque eu nunca estou sozinho. Sempre a Trindade Santa está comigo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E os anjos do Senhor também, que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Então, é por isso que eu falo dessa forma. Nós, entendeu? Nunca estou só, nunca. Sempre o Senhor está conosco. A Bíblia diz assim: eis que estarei convosco até os confins do século, né? Então, guarde isso na sua mente, abrace a vontade de Deus, seja ela qual for, e vá fazer, entendeu? Se Deus te chamou para uma determinada obra, vá e faça com zelo, porque a Bíblia nos diz que a bênção do Senhor ela enriquece e ela não traz dores, né? Se o Senhor for te acrescentar alguma coisa, Ele não vai te acrescentar com dores, não. Pelo contrário, basta você saber esperar o tempo certo que vai acontecer, porque é uma questão de tempo. E tem pessoas que às vezes ela não tem paciência para esperar, né? Mas a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Está vendo a importância de se ter paciência, de esperar em Deus? Quando se tem paciência de esperar em Deus, pode ter certeza que a vitória vem. E quando ela vier, ela vai completar tudo isso aí, entendeu?
tudo isso aí que você almeja, Deus ele vai satisfazer, porque Ele é o suficiente para satisfazer as nossas vontades. Deus ele é o suficiente, não existe outra coisa. Seja qual for a área, coloque Deus sempre em primeiro lugar, entendeu? Olha bem, a importância do Evangelho na vida do ser humano, né? Na vida do ser humano no sentido global, né? Não é no sentido só local, não, entendeu? Aonde você estiver, olha a importância do Evangelho como é, não é? Tá ok? Pronto, até o próximo vídeo. Que Deus continue nos abençoando mais e mais. E muito obrigado, viu?